Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. Trinta 17 50 90. 30 17 50 89. Carlos Pacheco. Alô, amigos da Rádio Cruzeiro, muito bom dia. Estamos iniciando o programa A Voz do Espírito. Iremos juntos até às 10 da manhã, levando informações e analisando os fatos sob a ótica espiritual. Hoje, no programa de hoje, nós vamos tratar do assunto educação. E, claro, nós vamos abordar a educação não do ponto de vista formal, porque quando se fala em educação se pensa logo na escola, se pensa logo nas estruturas que o Estado e que a sociedade mantém, mas nós vamos falar principalmente daquilo que começa em casa, porque a escola informa, mas quem forma o caráter do cidadão é a família. Portanto, nós precisamos compreender essa necessidade da educação, mas nós vamos, durante o programa, discutir e analisar sobre isso. Vamos ouvir logo, inicialmente, o comentário de Vandilson Soares. Comentário de Vandilson Soares. Bom dia, Pacheco. Bom dia aos amigos do programa A Voz do Espírito, esse programa que tem uma finalidade múltipla de informar, de analisar, de consolar também, porque divulga a doutrina espírita e tantos outros atributos. Essa temática sobre a educação para a vida, não é? Que é uma educação bem mais abrangente, educação que ultrapassa os limites da própria família, os limites acadêmicos, enfim. Nós percebemos que, como espíritos que somos ainda espíritos extremamente atrasados, que vivemos aqui neste planeta, exigimos cada vez mais a atenção, exigimos cada vez mais uma proposta de visão de mundo e de vida dos nossos educadores e mediadores, uma visão de vida mais holística, uma visão de vida mais abrangente, uma visão de vida mais, por que não dizer, espiritualizada. Mas nós estamos ainda aquém desse ideal. Nós formamos seres em nossos lares, que é o laboratório para a vida, muito focado para as questões de natureza prática e principalmente para as questões de natureza material. É muito comum a gente perceber em mesas de chá, de cafezinho, as mães falando, os pais falando que os seus filhos estão cursando essa faculdade, aquela academia, fazendo isso, fazendo aquilo, mas dificilmente a gente vê algum tipo de comentário que seja mais agradável aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Simplesmente vemos que o filho está evoluindo para um determinado ponto social, onde ele vai seguramente agregar mais valores materiais e, quiçá, ele não vai adquirir imediatamente uma riqueza, um carro mais automático, alguma coisa assim, por aí as coisas se sucedem. Nas classes economicamente menos favorecidas, a questão também não é muito diferente.
A questão, eu diria, que é feita da mesma maneira, só que com matizes diferentes, né? Aí já tem outras dificuldades, já tem outros embargos, mas aonde falta a semente do Cristo, onde falta a semente da essência do amor, da divindade, ao qual todos nós estamos submetidos às suas leis. Quando nós falamos aqui sobre leis naturais ou leis divinas, a lei da adoração, a lei do progresso, a lei da reprodução, etc., 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 estamos falando da nossa própria existência. Nós estamos todos subordinados a essas leis e deveríamos entender um pouco mais dessas leis e realizar essas leis mais dentro do nosso lar, que é o laboratório da educação. E ficamos à mercê. Vivemos uma educação meramente de caráter sintético, de caráter muito reduzido, voltado para a realização de coisas materiais. E aí o indivíduo cresce em massa muscular e se torna um expoente social, por assim dizer, ou não, mas ele se torna adulto e ou ele vai para a Fonte Nova para agredir pessoas e matar pessoas, ou ele vai para as rodas de drogas, de cocaína, etc. e tal, ou ele vai para outros tipos de coisa para agredir as mulheres, a violência contra as mulheres, que é nada mais, nada menos de que uma falta de educação, do ponto de vista mais abrangente, é uma falta de amor, é uma falta de caridade. E a violência está cada dia mais proliferando em todos os sentidos, em todos os setores. Ontem eu assisti a um vídeo que me encaminharam, hoje a gente consegue ver isso com muito mais facilidade, um assaltante em um pequeno mercadinho, e que os empregados do mercadinho pegaram esse assaltante e arrebentaram todo de pancada. Todo. Então a gente fica a pensar, se a gente faz o que fizeram conosco, qual a diferença entre nós? Sim, se alguém lhe agride e você agride da mesma maneira, qual a diferença entre nós? Nenhuma. Então estamos todos em uma única concha, né, vivendo da mesma maneira. Violência gera violência. Então nós somos forçados a pedir, né? A pedir. Em nome de Deus, vamos nos educar mais. Em nome de Deus, vamos ficar mais atento, né? Que esse filho que está nas suas mãos, que está sob sua tutela, sob sua responsabilidade, diga-se de passagem, por muito pouco tempo, é sua responsabilidade de educá-lo para a vida. Quantos filhos viram para os seus pais, xingam seus pais, agridem seus pais, batem nos seus pais? Quantos filhos fazem isso? Dentro do laboratório do amor? Sim. Imagine o que esse filho não vai fazer na rua. Imagine o que esse filho não vai fazer drogado, embriagado, aqui ou acolá. E principalmente com os mais frágeis. Sim, eu coloco a mulher como o mais frágil, porque ela fisicamente não dispõe da mesma força física de um homem para se defender. Ou de uma criança, no caso de violência como pedofilia. Então nós estamos vivendo, diria de maneira sarcástica, um manar de violência, não tenho dúvida alguma. Falta de educação, falta de princípios essenciais que a doutrina espírita nos traz a todo santo dia, que a doutrina espírita nos oferece, nos oferta. Então nós temos que nos educar mais. Não existe outra forma de reduzir criminalidade, violência, agressão, que não seja pela educação. E aí nós descobrimos que a educação é o tesouro maior que nós temos. E dentro desse princípio educativo, a doutrina espírita já deveria ser matéria, assim, disciplina a ser estudada. Não como uma coisa ortodoxa, não como uma coisa religiosa, mas como os princípios. E talvez nós tivéssemos já uma sociedade muito mais justa e
em uma sociedade muito mais, com valores morais muito mais altivos, quem sabe, não é? Então nós temos que alimentar essa esperança, divulgar e conversar bastante sobre essa questão. Então, que nós tenhamos em nossos lares uma mesa redonda, né, para tratar desses assuntos com amorosidade, porque a amorosidade é o molho divino em nossas vidas. Sem a amorosidade, nós não somos absolutamente nada. Continuamos na base dos instintos. Eu bem sei, e você que me ouve nesse instante também sabe que os instintos ainda são prevalentes em nossas decisões, em nossas vidas. Somos espíritos ainda impuros, somos espíritos ainda numa fase de avanço muito lenta. Mas nós precisamos avançar nessa senda. Eu estou cansado de ver estatísticas do mal. Eu quero ver um pouco mais de estatísticas do bem. Não tantas, mas que sejam preocupantes em cada lar, em cada família, que seja priorizado o amor, o cuidado, o zelo. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível, mas é necessário, extremamente urgente, essa providência de caráter educativo para que a gente possa progredir como ser humano e como espíritos imortais que somos. Um abraço amoroso de muita paz a todos. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, aí foi o comentário de Ivanilson Soares, que ele já começou a introduzir o tema, que é a educação e, claro, a violência que se discute hoje. Isso é muito bom, quando a sociedade começa a se preocupar com um evento, com algo, é que a solução está a caminho. Agora, nós precisamos construir exatamente esse caminho para que não haja distorções, nem que se caia nos extremos. Porque a nossa cultura, principalmente a nossa cultura brasileira, vive nos extremos. Ou é extrema esquerda, extrema direita, e quando é do centro é coisa pecado, entendeu? As pessoas não podem ficar neutras, tem que ter uma posição, e essa posição tem que atender a determinados grupos. E aí vem a questão das cotas, as questões de violência contra a mulher. Imagine, você tem em Salvador, uma cidade com 3 milhões de habitantes, uma cidade enorme, e que cresce a cada dia, se expande, se espraia por todos os lugares, 2 delegacias de atendimento à violência contra a mulher. Então, isso é muito pouco. Não deveria ter nenhuma. Eu acho que não devia ter delegacia para nada. Se o ser humano fosse educado, com certeza nós não precisaríamos ter nem polícia. Mas a falta de educação está levando a esses extremos. Então, o cidadão acha que ele deve resolver o problema à base da violência. Ora, as 2 pessoas nasceram e se encontraram sem se conhecerem. A grande ideia é que a família é formada por pessoas estranhas. E nesse estranhamento não se dá o tempo para uma análise comportamental dos 2, do homem e da mulher. Aí vem os excessos de ciúme, vem os excessos de cobrança, vem às vezes a dificuldade financeira e a dificuldade de relacionamento, às vezes, de alguém no trabalho, ou da mulher ou do homem, e que chega em casa. Então, eu aprendia lá em casa, meu pai dizia assim: quando nós saímos de casa, a gente joga os problemas lá dentro e fecha a porta. Deixa lá. Vai para a rua, os problemas da rua, quando a gente entra em casa, a gente fecha a porta e deixa ele do lado de fora. Porque não se pode misturar as coisas. A confusão grande. Não é? Porque, então, esse processo, ele deveria, e como sempre foi, acompanhado de um comportamento. Não bastava ele dizer que faça assim, era preciso que ele demonstrasse que estava fazendo assim. Claro que aí tem
na realidade, o ensino e a prática, quer dizer, a teoria e a prática. A teoria é essa e a prática é essa, e dá certo. E dentro desse contexto, nós chegamos hoje a uma situação extremamente difícil, exatamente por conta dos extremos. Você repare, quando sugeri esse tema, eu fiquei fazendo uma retrospectiva do meu tempo. Não é dizer que o meu tempo era melhor, que hoje é pior. Não é bem isso, mas dentro desse contexto hoje é pior. Porque a professora, eu conheço algumas professoras e professores que eram, assim, ícones. Por quê? Porque eles eram extremamente rigorosos na condução dos seus alunos. E tinham autoridade. Mas não era uma autoridade de gritar, era uma autoridade de comportamento social e era recomendado pelos próprios pais a que eles assumissem essa autoridade. Eles Porque os pais tinham essa responsabilidade de dizer, continue na escola, com a autoridade que eu tenho aqui, você tem na escola. Então, eu via lá em Brotas, por exemplo, onde eu moro, a professora Áurea, me lembrando dela, que eu não estudei lá, mas uma de minhas irmãs estudou, na Liberdade, o professor Zósimo, que eram pessoas assim, emblemáticas. Quando se falava nessas pessoas, a gente tinha uma reverência e um respeito por conta da forma como ele conduzia os estabelecimentos que dirigiu. Hoje eu vejo que tem um amigo meu que é professor. Virou profissão de risco, né? Ser professor. Ele anda armado, ele vai para a escola armado. E com medo. Ou se ele vai armado é porque ele tem medo. Pois é. Ele diz, não tenho medo não aqui, aí mostra uma peixeira desse tamanho. Eu digo, mas rapaz, como é que você entra numa sala de aula? Ele disse, rapaz, eu nunca vou apanhar de aluno. Então veja, e na hora que um professor reage, ele é condenado pelos pais, pela sociedade, daqui a pouco vai dar processo, vai dar isso e aquilo outro. Mas nós vamos começar a conversar sobre isso durante todas essas 2 horas. Hoje nós não temos a presença dos companheiros que deveriam estar aqui, mas quando se fala nessas coisas, já viu como o homem foge? Fugiu o Mirinho e disse que está doente. Não, mas realmente ele está com problema de faringe. E o outro deve ser a chuva que afogou. Não é a prova d'água. Não é. Mas aqui, bom dia, Mara Lacerda. Bom dia, Pacheco, bom dia. Eu sempre quero trocar o nome do nosso... Aelson. Aelson, com um nome difícil danado. Não, é porque o outro era candidato, mas era Aécio. Não, esse é do bem. Bom dia aos ouvintes. Aí nesse dia maravilhoso, né? Pelo menos por onde eu passei tinha sol, as nuvens aparecendo, ameaçando chover, mas a gente não é feito de açúcar. A gente é a prova d'água, estamos aqui hoje para conduzir esse tema que é muito importante, até porque eu gostaria de nunca mais, como mulher, como ser humano, não gostaria de tratando de um assunto como esse em pleno século XXI. Mas aí quando a gente vai buscar as informações por que isso acontece, a gente vai descobrir que é histórico, que tem em vários países. E é cultural, e é uma cultura burra, uma cultura estúpida que já deveria ter sido vencida com tanto avanço que a gente tem hoje, com a globalização, com tanto acesso à informação, com tanta tecnologia que te mostra que você não precisa. Porque quando o homem que acha que ele precisa agredir a mulher para se reforçar a sua condição de macho, ele tem uma patologia grave, porque ele precisa se tratar. Porque não é normal que você acha que subjugar o outro te torna mais forte. Não. Mostra que você é incapaz, que você não é capaz de dialogar. É como a questão dos filhos, com a relação dos pais com os filhos, que é batendo que a gente educa. Não. Se você precisa espancar alguém, é porque você não tem a capacidade de dialogar. Então, você precisa se tratar. Então, quando a mulher... E muitas mulheres acreditam, né, até pela vivência em família, que a agressão física é uma coisa natural, que não tem nada demais, e ela aceita essa violência e não questiona porque ela viu que a avó apanhou do avô, que a mãe apanhou do pai. Então ela reproduz esse modelo
de forma muito natural, o que está errado. Você se submeter a castigos, porque não é só o castigo, o espancamento físico, né? O espancamento moral, o espancamento psicológico, que acontece muito mais, que as pessoas às vezes só, quando relata, é só o relato da agressão física. Mas quando o homem constrange a mulher financeiramente, quando ele constrange essa mulher psicologicamente, ele reduz ele desidrata a estima dessa mulher, isso é constante. E isso passa despercebido, porque as pessoas focam apenas na violência física. Mas essa mulher que chega à beira da tentativa de suicídio, ou de se suicidar para tentar se livrar disso, é muito grande. E ele nunca tocou. Porque normalmente a mulher diz assim, mas ele nunca tocou a mão em mim. Eu estou acompanhando um caso de uma moça, aí ela relatou tudo que ele faz com ela, que ameaça tirar o filho dela, mas ele nunca tocou a mão em mim. Eu disse, mas ele está te ofendendo, ele está te agredindo permanentemente. Você precisa procurar a polícia e relatar isso. Não, mas ele nunca tocou a mão em mim. Então é o seguinte, o cara, ele maltrata tanto essa mulher, humilha tanto, subestima tanto ela, desidrata tanto a estima dela, que como ela não reage, ele termina se sentindo confortável para espancá-la também. E tem casos assim que a mulher é torturada, barbaramente espancada, ela perdoa esse cara e não deixa de amar. Não, mas ele me ama. Ele pediu perdão, ele vai mudar. Tem um caso, né, que saiu na televisão, na imprensa, tem alguns 4, 5 anos por aí, de uma mulher, a gente imagina, né, a mulher analfabeta, da periferia, pobre, não sei o quê. Mas não, a mulher, uma assistente social, família de classe média alta, morando lá na Praia do Flamengo e tudo. O homem fez barbaridades com essa moça, espancou, quebrou as pernas dela, quebrou o braço, fez ela comer fezes, fez horrores. Aí o pai dela tomou conhecimento, foi lá, resgatou ela do apartamento, levou para o médico. Quando ela já estava se recuperando dentro do hospital ainda, ela disse que não queria largar ele, não. Então, como é que você explica isso? É uma patologia de quem aceita e de quem faz. Então, dos dois lados, não adianta, como você disse, se ainda temos leis para proteger alguém e para punir alguém por causa da violência, é porque essas pessoas ainda não estão educadas o suficiente, ainda não se humanizaram, porque isso é falta de humanidade, selvageria de quem faz e de quem recebe. Então, a gente precisa refletir. Se entre as pessoas, dos nossos ouvintes, tiverem conhecimento de alguém que viva esse tipo de comportamento, dessa relação abusiva, dessa relação tóxica, que agora é mais chique, tóxica, procura refletir sobre isso, agora, e encaminhar para se orientar, para se ajudar. Tem uma coisa interessante aí, que a sociedade, de uma certa forma, em nome de um modelo de organização social, dizem que é democracia, etc., e que a justiça impede que se avance em uma posição que não seja solicitado pela pessoa. Então, veja. Omissão. No caso, por exemplo, de uma pessoa, eu não quero dizer que isso acontece com mulher, não. Tem homem também que sofre. Isso, tem. E o homem, normalmente, pela cultura machista, não denuncia por vergonha e ele vira motivo de piada quando ele procura ajuda, porque ele está sendo violentado. Então, veja, quando há essa pressão psicológica, que pode descambar depois de um determinado tempo para a violência física pelo comportamento passivo da pessoa que está sendo ofendido, se ele for procurar a polícia, não vai adiantar, porque a polícia não tem preparo para tratar desses assuntos. A polícia vai tratar quando chega a violência física, ele pode até interferir, certo? A justiça, por sua vez, também não pode fazer isso, porque a justiça só funciona quando provocada. A justiça não toma atitude nenhuma. É uma rede de omissão formada então, para não resolver omissão, nada. a omissão da própria pessoa. Mas é isso. Por quê?
Aí vem a falta de educação. Se os meus filhos, durante o tempo que eu tinha autoridade sobre eles, eu conversasse o tempo todo sobre essas questões, demonstrando a eles que eles não deveriam aceitar, nem por hipótese, uma tentativa de violência, fosse ela psicológica ou física, que não reagisse na mesma medida, mas que procurasse se afastar. Claro. Porque eu aprendi lá em casa, quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Então, nós precisamos evitar determinadas atitudes com uma atitude positiva. Eu tenho uma amiga que ela estava nova ainda, com 25, 26 anos, e arranjou um namorado, e a mãe dela gostou muito dele, ele é um cidadão formado, queria casar com ela. Mas um dia ela foi na casa da irmã dele. Quando viu o comportamento dele com a irmã, ela disse, esse não é o marido que eu quero, não. Ele está fazendo com a irmã, vai fazer comigo. Perfeito. Aí disse que ela ficou sem arranjar um argumento para terminar o relacionamento, o namoro. Ela disse que foi na festa do Bonfim, tomou todas na intenção de desmanchar. Aí, quando ele chegou na casa dela, ela não deixou nem ele entrar. Na porta da rua, ela despediu ele. Ah, mas você então está namorando? Não estou namorando, não. Agora, com você, não vai dar certo, nem para mim, nem para você. Então é melhor acabar agora. Pronto. Pois é, porque seria mais fácil ela dizer, olha, eu estou vendo seu comportamento com sua irmã, já vi que não quero passar o que sua irmã está passando. Não, mas aí ele podia jogar a culpa na irmã. Ah, ainda tem então, essa. Que situação, viu? Ela agiu de forma bastante equilibrada, claro, de forma inteligente, como toda mulher deve agir. Não precisa reagir, é preciso agir, é ação no bem. Se eu vejo, e por isso que tem, a estrutura é essa, você tem um tempo de namoro, um tempo de noivado, e durante esse tempo procure descobrir tudo. Isso. Agora, o namoro é pesquisa. E isso acontece quando, não é a escola que vai ensinar isso não, gente. Quem vai ensinar isso são os pais, porque é o primeiro contato, é a primeira fase. Porque quando ele vai para a rua, ele vai se informar. Isso. E a informação tem uma série de variantes. Exato. O escudo ele adquire em casa. Para poder enfrentar a vida, né? Enfrento até o professor. Eu me lembro que uma de minhas filhas, uma certa feita, eu abri um negócio para ela. Ela se formou em publicidade e propaganda logo na primeira graduação dela e não arranjou emprego. Achava a proposta, mas emprego não. Aí eu resolvi abrir um negócio com ela, né? Mas na verdade era para ela mesmo. E aí estava estruturando, conversamos e tal. Peguei uma contadora que já prestava serviço a mim há muito tempo. Levei para conversar com ela para poder dar as orientações para que ela tomasse as atitudes que rendessem lucratividade para a empresa. Aí ela disse, olha, se for assim eu prefiro fechar, porque não foi assim que eu aprendi lá em casa. Como é bom ter a referência de casa, na né? Na minha frente, ela disse, não foi assim que eu aprendi lá em casa, então eu prefiro fechar o negócio. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então, veja que isso foi uma construção desde a hora que nasceu. Claro. Porque a gente vai demonstrando isso. Eu a vida inteira fui empresário. Quando ela nasceu, eu trabalhava dentro de casa, eu tinha 10 empregados dentro de casa, costureiras, que era confecção. E ela nasceu ali naquele meio. E foi crescendo, 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 crescendo a vida inteira, ela vendo como é que era o comportamento do empresário. Como era o comportamento do pai. Isso. Como era o comportamento da mãe. Como é o comportamento
do conjunto da família. E isso te carrega para o resto da vida. Eu me lembro de coisas assim, meu pai morreu, eu tinha 5 anos, mas eu me lembro assim, da minha vivência com meu pai, que era desautorizador, terrível, e lembro das posturas da minha mãe. Então hoje, por exemplo, eu não falo palavrão, porque a minha vida inteira eu nunca ouvi isso. Eu não sou uma pessoa agressiva porque eu não vivi isso, né? Então você leva para o resto da vida. Mesmo que você conviva com outras pessoas que têm comportamento diferente, você não absorve. Você tem uma Isso. carapaça que lhe protege. Então que me protege. Não, você só pode chegar até aqui. Até aqui eu permito. Avançar, não. Mas isso aí você é lá com a família. Bom, vamos ouvir Soares. Vai lá, Soares, bom dia. Bom dia, Pacheco, bom dia, Dona Mara aí, bom dia a todos os ausentes, os faltosos, né? Estão nos ouvindo hoje, né? Estão com medo do frio, né, Pacheco? Esse pessoal, Soares, é de papel. Então é bom que espere a chuva passar, porque senão vai faltar para o resto da vida. Um grande abraço aí ao doutor Vandilson aí, que fez uns comentários mais cedo, ao professor Jorge Lírio, que daqui a pouco estará entrando, a dona Gislaine, ao João Eudes, e a Limeiro, e ao Adilson, que não estão aí presentes hoje. Eu queria realmente estabelecer esse paralelo, né, que existe aí uma confusão, né, que fazem a respeito da educação, né? E vocês estão enfocando muito bem aí os comportamentos, né? Eu me lembro que antigamente, né, eu falo no meu tempo de criança, nós não passávamos entre duas pessoas sem pedir licença. Nós não participávamos da conversa dos adultos, né, sem autorização, se fosse dar pitaco, como se diz na gente. Então, tinha esse comportamento, apesar de que não ter o conhecimento. Você podia chegar no interior desse, você passava, o pessoal fazia questão de dar bom dia, boa tarde, boa noite, ter aquela educação de lhe saudar, lhe receber bem na residência, entendeu? De ter solidariedade com você, entendeu? Ter caridade. E as pessoas hoje confundem conhecimento com comportamento, certo? Você vê aí que agora foi aprovada aí pela Câmara Municipal de Salvador a escola na família, né? Quer dizer, o professor para vir dar aula, né, em casa, a quem pode, né? E ter direito à diplomação no ensino fundamental, no ensino médio. Então, tem 200 famílias, já aí dito pelo vereador aí que foi o relator do processo, já aqui nesse esquema. Então, eu disse a ele que eu acho que ele estava com esse esquema aí, segregando a escola pública e também a particular, porque os professores, né, iriam atender essas famílias poderosas que queriam manter seus filhos em casa estudando. Aí podia sair para o trabalho, deixava lá ensinando a cargo do professor, só que eles estão aí adquirindo conhecimento, não comportamentos, certo? Para tratar com as pessoas. Então tem gente aí que tem conhecimento sobre todos os assuntos. Tudo que você conversa, ele sabe opinar, versa sobre diversos temas, mas com um comportamento, né, que, meu irmão, deixa a desejar, certo? Então, eu queria que vocês estabelecessem esse parâmetro entre comportamento educacional e o conhecimento, que vocês já estão fazendo isso aí. É que eu estou notando na conversa de vocês, que o comportamento está sendo confundido, né, com conhecimento, porque tem gente que tem conhecimento e tem comportamento educacional, sabe se comportar, entrar, como se diz na gíria, entrar e sair dos lugares. Mas tem outros que têm o conhecimento, né, um exímio conhecimento, e a educação, como se diz, doméstica, o trato com o seu irmão, com o seu semelhante,
é totalmente diferente, certo? Então, que adianta você ter o colégio em casa, né, caro, pagar professores caros, ter esse conhecimento sobre todas as matérias e não ter a educação que de comportamental, certo? Eu queria que vocês estabelecessem esse paralelo aí entre o comportamento e o conhecimento. Um bom dia. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, Soares, eu concordo em tese com a sua ideia de que seria muito interessante que todas as crianças pudessem frequentar uma escola comum, comunitária, porque, paralelamente ao crescimento intelectual, ele cresceria socialmente. Esse é um ponto. Mas existem circunstâncias em que isso é impossível, inclusive na cidade do Salvador. Existe uma comunidade aqui em São Cristóvão que não tem transporte coletivo, mas lá vive uma comunidade de pelo menos umas 10 ou 15 famílias. E não tem escola. E não tem escola no local. O que é que um companheiro nosso, até presidente, fundou um centro espírita lá na região, já que ele foi morar lá, com um sítio que ele foi morar, ele fundou uma escola e contratou o professor para ir lá, porque é muito mais fácil o professor vir atender 20 jovens aqui do que levar 20 jovens para as escolas separadas. E outra coisa, a qualidade da socialização vai muito na direção da diferença de criação de cada um daquelas crianças. Ora, se eu educo meu filho a se comportar direitinho, a não filar aula, a estudar, ele vai sofrer bullying, porque ele vai ser chamado de CDF, ele vai sofrer pressão de tudo que é lado, porque ele é diferente dos outros. Então, há uma série de divergências. Agora, aqui na Bahia, a Fundação José Carvalho, que hoje, infelizmente, ele desencarnou tem pouco tempo e tinha se afastado porque ele sofreu de Alzheimer e tal, ele ficou afastado. Mas ele resolveu o problema de crianças que, na época da colheita, que ele tinha, era na zona rural aqui de Pujuca, Catu e tal, que ele tinha algumas indústrias ali, que a indústria dele era ferro. Isso. O negócio dele era ferro, mas ele depois começou a fabricar queijo, começou a fabricar leite. Por quê? Porque ele desenvolveu um sistema que atendia à necessidade dos pais, que durante a colheita precisava da ajuda dos filhos, e aí os filhos não iam para a escola. O que é que ele fez? Ele inverteu e disse, então o professor vai na casa do aluno. Então ele inverteu a matemática. Ora, já que o aluno não pode vir aqui, nós vamos até ele. E aí, no horário da aula, o professor ia pela manhã, os meninos ficavam em casa, recebia a aula e de tarde ia trabalhar na colheita, ajudar os pais. Não tinha problema nenhum. De trabalho Essas crianças cresceram, muitos foram empregados na própria empresa dele. Ele saiu do ramo de ferro. Saiu não, ele manteve a Ferbasa, mas ele criou indústria de queijo, indústria de leite, etc., para aproveitar essa mão de obra que já vinha com certo traquejo do trabalho que fazia em casa. Então, a gente não pode radicalizar. E outra coisa, na Europa, você acha que o filho do rei vai para a escola comum? Não, ele aprende em casa. Então, isso é comum em países avançados. O problema é que aqui no Brasil, essa ideia de esquerdista xiita, porque não é esquerdista xiita, que acha que tudo é eles que sabem. Só quem sabe são eles que têm que fazer do jeito que eles querem. E não é por aí, eu sou pai do meu filho, eu tenho o direito, inclusive, de, se eu sou professor, eu mesmo ensinar meu filho. Por que não? E ele vai, no fim do ano, ele vai se submeter ao teste. Entra numa escola, se inscreve lá, faz o teste, passou. Não era assim no vestibular? Você, para entrar na faculdade, como é que faz? Faz um cursinho, né, de reciclagem, presta o exame, passou no exame e entra na faculdade.
Então, eu posso ensinar meu filho, pego o programa da Secretaria do Ministério da Educação, aplico ele lá em casa, e quando chegar no final do ano, ele vai lá na escola, presta o exame, faz a mesma prova que todos os alunos fazem, e se ele atingir a pontuação mínima necessária, ele vai ser aprovado. E qual é o problema? Qual é a dificuldade? Agora, a socialização vai dar no babinha na escola, na rua. Lá, um campinho ali, numa quadra de esportes. Vai lá e se socializa com os vizinhos. Tudo é muito simples. O problema é que a complexidade da burocracia que quer prender as pessoas, isso é uma forma de violência. Obrigado a votar. Ninguém quer ser obrigado a votar, isso é democracia? Não é mesmo. Ah, mas é porque tem que ter um número de votos que vai dizer quanto o dinheiro vai para lá. Não, o dinheiro vai para lá quantas pessoas estão sendo atendidas. Se eu tenho 500 crianças na escola, eu vou mandar uma verba para 500 crianças. E vou fiscalizar se está sendo aplicada, se está chegando na sala de aula. Essa é a equação que a gente tem que resolver o problema das pessoas. Agora, por exemplo, uma discussão surgiu de ontem para cá, a ideia de que se pode retirar os drogados da rua se houver recomendação médica. Ora, claro que não existe ainda a estrutura para se dar o atendimento necessário. Mas na rua é que ele não vai deixar as drogas. Com certeza. E tem que esperar a decisão dele, mas a decisão dele é muito difícil porque ele está mergulhado na droga. Ele não quer sair dali. Então você tem que dar um jeito, é como você mesmo falou aqui, tem a mulher que está apanhando do marido e está achando que vai continuar porque o marido é bom. As pessoas têm que se respeitar isso? Tem. Agora, não pode permitir que ela fique apanhando o tempo todo. Então tem que haver uma intervenção da sociedade, não vou dizer que é a polícia, não vou dizer que é Estado, da sociedade, a família, etc. e tal, para poder tentar equacionar essa questão. Mas em última análise, quem vai resolver acabar com o problema é ela ou ele. Não tem que ficar impondo normas e depois não quer mais as normas, porque as normas não foram daquela que eu quis. É como não deu o resultado que eu esperava. Não, é porque eu não queria essas normas desse jeito, eu queria desse jeito de cá. É aquela história, eu não quero ouvir a opinião sua, eu quero ouvir a minha opinião dita por você. Pois é. Então não é por aí, eu acho que nós temos que analisar todas as possibilidades até acertar. E ver os contextos, né? Errando e acertando que nós vamos chegar no lugar comum. Exato, você tem que analisar o contexto, porque, por exemplo, nessa questão da educação, a gente vê quantas reportagens de crianças atravessando longos trechos, andando, sem... Não era mais fácil o professor Exato. Ou então aquele tipo, sistema do IRDEB, né, que fazia aula, você acompanhava pela televisão, telecurso, né? Então o professor, você matriculava, mas ele assistia de dentro de casa, da televisão, cumpria, fazia quando tinha que fazer a prova e hoje, tudo. O EAD está na moda. Exato. Então o EAD infantil, que você possa acompanhar. Porque assim, eu não acho justo que a criança tenha que se deslocar sozinha, e que não é, aqui na Bahia eu tive a oportunidade de ver, no Conde, tem uma zona rural que as crianças andam quase 4 quilômetros para poder ir para a escola. Um bocado de criança pequenininha voltando no sol quente, meio-dia, com fome, com sede, arriscando a ser violentadas, a serem sequestradas. Então, essas crianças são expostas à violência. Aqueles caminhão pau de arara por dentro do buraco, motorista bêbado, carro sem freio, não sei o quê. Então, entre isso e EAD infantil e a criança estudar em casa, o que a gente escolhe? Eu, por exemplo, escolho que ela fique em segurança. Então, o que for melhor para a criança e que garantir que ela possa se informar, que ela possa adquirir conteúdos, sempre. Então, claro que tudo gera debate, e isso é muito bom, é assim que se constrói a democracia, se faz assim com o debate, com a opinião de um lado, a opinião do outro. Agora, é necessário se criar consensos. Bom, eu tenho recursos, vou fazer no playground do meu prédio uma sala e vou contratar o professor para vir dar aula a ele. Agora, quem não tem recursos, recorre ao Estado.
Claro, aí o Estado, como não vai poder ter um professor para cada aluno, mas vai viabilizar condições para que essas crianças sejam atendidas mesmo fora de uma sala convencional, porque qualquer espaço é sala de aula. Qualquer espaço. Embaixo da árvore. Quando eu era embaixo da árvore, teve uma grande professora nos Estados Unidos que fez a revolução da educação americana dando aula debaixo de uma árvore. Como é na Suécia, como é que as crianças estudam? No meio do campo. Todo mundo sentado lá com frio, encapotado, não sei o que, mas é do lado de fora. Então, nós precisamos copiar as coisas que estão dando certo, fazendo as devidas adaptações, não é? Nós vimos que tem crianças que são tão educadas em casa que batem no professor em sala de aula. E a escola não pode jubilar essa criança. É proibido. E o professor não pode reagir. Você viu porque agora? a ideia é que o professor é mais forte. E não, nem sempre. Uma professorinha, coitada, que pesa 40 quilos, veio um cidadão de 16 anos que pesa 80 quilos, malhadão. Esse de São Paulo agora, que arremessou as cadeiras contra a professora, não sei o quê, bateu, agrediu, aí foi para casa, para FEBEM lá, que eu esqueci o nome agora, e a mãe disse, estão tratando meu filho como bandido. Hã? Como assim, senhor? Né? Porque se aquele menino chegou com aquele conforto, né, com aquela tranquilidade de arremessar tudo contra uma professora, querer partir para matar a professora, e a mãe disse que coitadinho do meu bebê, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, mãe é sempre assim. Eu fico olhando as reportagens quando um jovem sofre alguma violência, que está errado, da polícia, claro, seja lá de quem lógico. for, que polícia não é para bater ninguém, é para proteger, mas às vezes o policial precisa se defender. Agora, aí o repórter vai entrevistar a mãe. O que é que a mãe vai dizer? Pois é. Vou perguntar à mãe. Não, meu filho era bonzinho, ficava em casa, tratava todo mundo bem. Agora, é na rua que ele se torna um monstro. E quando a mãe ou o pai toma essa decisão de agir de forma correta, também é censurado. Eu me lembro de 2 casos. Um foi uma juiz ou promotora que o filho andou fazendo umas besteiras. Ela pegou o filho e fez ele lá corrigir o que ele tinha feito de forma pública. A outra foi pequenininho o menino, ofendeu a coleguinha, a mãe comprou, não sei se foi um pirulito, alguma coisa, se você vai pedir desculpas para sua amiga e dizer que homem não age assim com menina, pedir desculpas e dar o presentinho para ela. Mas, gente, a mãe está educando, preparando ele para a vida. Porque se ele aprendeu ali, com 5 aninhos, que o que ele fez com aquela menina não é uma coisa bacana, não se faz assim, provavelmente aquilo vai marcar ele para o resto da vida. Quando ele pensar em ter uma atitude, ele vai pensar, poxa, minha mãe me ensinou diferente. Não foi assim que eu aprendi em casa. Eu tenho filho, hoje ele já está com 40 e poucos anos. Aí quando ele estava com seus 12, 13 anos, ele, lá no grupo, na rua que a gente mora, eu moro nessa rua há 60 anos. Então, tem bastante tempo, sou bem conhecido. É quase o prefeito da já rua. Conheço todo mundo. Então, ele praticamente nasceu lá e morou lá esse tempo todo. Aí formaram um grupo de pichadores. E eu ficava observando, porque eles faziam um negócio na hora que ninguém vê. Isso. Eles se materializam do nada. Se materializam na parede. Aí um dia apareceu um muro lá pichado. Aí um morador do prédio foi lá falar comigo. Seu filho fez isso. Eu digo, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele e vai mandar ele limpar. Mas eu que vou fazer porque eu não posso fazer porque eu não vi. Claro. Então ele vai dizer que eu estou. Mas se o senhor viu, o senhor vai pegar ele e vai mandar ele limpar e eu vou acompanhar. Aí o cara fez isso. Quando é um outro belo dia, tem uma banca de revista, agora de lanche lá na entrada da rua, e apareceu pichado. Aí o dono da banca veio falar comigo. Eu digo, olha, esse aí não foi ele. Mas como é que você sabe que não foi ele? Porque
toda a pichação tem uma assinatura. Eles assinam. É obra de arte para eles. É verdade. Então, essa não é a assinatura de meu filho. Agora, eu sei de quem é a assinatura, mas não vou lhe dizer. Porque eu não sou dedo duro. Você procure investigar para descobrir quem foi. Agora, não vá fazer injustiça. Claro. Ele disse, rapaz, então já que não foi ele, você conhece, então me desculpe. Porque ele viu a minha atitude. Claro. Então, tudo que aparecesse pichado era ele. Ele tinha um grupo de 10, um dos quais até teve aqui no programa e, coitado, o rapaz se suicidou. Oh, meu Deus. Mas foi a fase de adolescência, sair da infância para a adolescência, aquela coisa da rebeldia. E ali é uma competição para ver quem pinta no lugar mais difícil. Isso. A pichação é esse desafio que é para ele virar o herói. Passou. Outros estão fazendo isso. E vai demorar de passar. E aqui o Estado, em algumas cidades, aqui até já se fez essa tentativa de transformar esses rapazes em grafiteiros. Isso, para virar arte. E dar espaço para eles fazerem isso. E o resultado tem não sido adianta muito bacana. Proibir de vender tinta, nada disso resolveu. Nada. Porque na hora que eles proibiram, eles inventaram uma forma de botar tinta. Você tem um talento, então vem fazer aqui de forma organizada. Faz aqui, não pode ser no muro de qualquer um. Isso. Porque eu me lembro, o cidadão pintou o muro dele todo, ficou todo bonitinho, lindo. No dia seguinte eu pensei lá, estava lá, eita muro bom! Muito engraçado, mas vamos ouvir o comentário de Jorge Lírio. Comentário de Jorge Lírio. Bom dia para todos e todas ouvintes. Parabéns pela grande revelação aí no estúdio, Mara. A frase célebre do grande poeta português Fernando Pessoa nos traz profundas reflexões quando diz: Senhor, me ajude a livrar-me de mim. A luta interna que muitas vezes travamos dentro de nós mesmos reflete o acervo de conflitos acumulados ao longo de repetidas caminhadas. O escritor José Carlos de Luca esclarece, abre aspas, mas essa imagem nem sempre reflete a realidade daquilo que efetivamente somos, pois ela pode ter sido distorcida por uma equivocada interpretação dos fatos que nos sucederam, fecha aspas. Realmente, muitas vezes, somos cúmplices de nós mesmos, com conflitos criados na atual caminhada. O Dr. Ben Johnson cita o caso de uma paciente, Brenda, de inteligência privilegiada, formada em respeitada universidade americana. Brenda dizia, abre aspas, fico me sabotando em minha carreira. Todos dizem que eu deveria ser uma pessoa influente Wall Street, mas sempre que chego perto de algo parecido, encontro um modo de me atrapalhar. Fecha aspas. Conta o Dr. Johnson que a causa do problema de Brenda era consequência de uma lembrança ocorrida entre 5 ou 6 anos. A mãe tinha dado um picolé apenas para sua irmã, como forma de recompensa. Brenda fora punido por não ter feito a refeição. Na cabeça de Brenda ficou gravado de que a mãe gostava mais da irmã do que dela. Gerou a ideia de que não serei amada nem bem-sucedida porque há algo errado comigo.
Todas as vezes que ela chegava perto do sucesso, sabotava as suas próprias conquistas ao pensar, de que havia algo errado com ela. José de Lucas esclarece: abre aspas, quem tem memórias depreciativas tem grandes chances de boicotar a própria felicidade, pois sempre acabamos agindo para confirmar o autoconceito formado em nossa mente, fecha aspas. Esses conflitos íntimos podem interferir numa relação a dois e resultar em depreciação mútua e, consequentemente, uma separação odiosa. O respeitado psicólogo argentino Bernardo Matter afirma que somos vítimas de armadilhas mentais que interferem em nossas vidas. Exemplo, abre aspas, eu não mereço, não sirvo, não sou digno, não sei se vou conseguir. É muito difícil para mim, fecha aspas. O maior psicólogo da humanidade, Jesus, disse: vós sois deuses, que somos o sal da terra e a luz do mundo. Que verdadeiramente essa luz acenda dentro de nós, na certeza das nossas conquistas íntimas. Muitos sonham em tomar posse de uma diretoria, um cargo de mando, mas não conseguem tomar posse verdadeiramente de si mesmo. Jorge Lírio para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Aproveitemos esse embalo aí, que foi muito bom comentário de Jorge. Nós vamos repercutir mais, refletir mais sobre essas questões, mas vamos ouvir logo o nosso momento de humor. Os dois índios, Cão e Fúcio, dos quadrinhos para o rádio, com J. Mendes, cartunista. Meu filho Fúcio, no capítulo 11, na lei de justiça, amor e caridade, do livro dos Espíritos, lemos na pergunta 875, como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Por falar em direito, em nossa mediúnica, um espírito advogado revoltado, pois ajudou a tirar muita gente da prisão. Mas revoltado só por isso? Revoltado porque morreu de prisão de ventre. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Em vez de procurar o proctologista, ele foi procurar advogado. Bom, Jorge chama a atenção para uma questão que são essas dificuldades que as pessoas têm de aceitarem a si mesmos, de se aceitar as contingências da existência. Ora, o padre, Dom Lucas Neves, dizia o seguinte: se na vida não tivéssemos problemas, a vida teria a monotonia da interminável linha reta. Frase fantástica, né? Brilhante, inteligentíssima. Porque são os problemas da vida que dão gosto de viver.
E mexe, né? A gente só reage quando a gente está sob pressão, quando a gente está passando problema. Por que Buda chegou aonde chegou e é hoje uma das figuras mais proeminentes da história da universal? Exatamente porque ele teve que largar o conforto para ir enfrentar a vida. O medo que os pais dele tinham é que dele se contaminar, mas ele disse, não, eu tenho que ir para conhecer. E foi conhecer. E enfrentar as dificuldades. Francisco de Assis é um outro grande exemplo. Ele podia estar na dele, no conforto, cavaleiro, né? Muito prestígio, muito dinheiro. No entanto, o que é que ele foi? Ele foi para a rua. Eu contei aqui a história do italiano, e ontem a TV Bahia mostrou o trabalho que ele está fazendo na igreja. Um cidadão bem... viu? O trabalho que ele está fazendo foi ele sair da zona de conforto, lá da Itália, um jornalista com bastante repercussão, rico também, para vir para aqui trabalhar e ajudar os moradores de rua, enfrentar dificuldade, invadiu a igreja que estava abandonada aos pedaços. Hoje a igreja, ele já trocou o teto da igreja, já fez tudo. A própria igreja ajudou ele, porque entendeu o processo dele. Tem 80 pessoas lá que ele retirou das ruas e eles estão lá vivendo muito bem. Até muitos já se casaram. Então vejam que tudo dentro dessa a necessidade que o ser humano tem como inteligência de enfrentar as dificuldades, porque é aí que ele se fortalece. Né? O atleta, ele precisa vencer os desafios. E ele tem que treinar diariamente para se superar. Não é para superar o outro, não é para se superar. Agora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, inclusive, eu não vou replicar aqui a fala do doutor Sérgio Felipe, porque tem duas impressões ali que se tem. Primeiro, nós não podemos nem devemos estar criticando nem apontando os erros dos outros de forma pública. Claro. Se eu tiver a oportunidade de participar de um simpósio, de participar de um seminário em que estão lá os dirigentes, etc., posso trazer esse assunto para uma reflexão. E por isso eu vou convidar todos nós que somos membros de instituições, seja ela de qualquer segmento, para a necessidade que nós temos de atendermos muito mais às necessidades humanas do que estar rezando para Deus. Deus não precisa de nossa reza. A nossa própria ação já é uma oração. Pois é. Porque então, ação. Né? Então, o trabalho desses grandes avatares, como Irmã Dulce, como Madre Teresa, Chico Xavier, o Martin Luther King, Edivaldo, ele não pode ficar o tempo todo orando. Ele tem que trabalhar. E é exatamente aí que Deus mais se compraz. A manifestação no trabalho. Então, o que é que nós precisamos fazer? Estamos vendo que os índices de suicídio estão ganhando índices alarmantes. Não sei se é porque a população cresce, isso nas grandes cidades é onde as pessoas mais sentem solidão, porque não tem espaço para conversar, mora-se hoje num cortiço e as pessoas não se conhecem. Solidão acompanhada. É a solidão acompanhada. Você está cercado de gente solitária. Solitário, quer dizer, no meio da multidão e você não conhece ninguém e ninguém lhe conhece. Isso realmente causa um certo problema. No interior, as pessoas são conhecidas como Zé da Feira, o filho de Dona Chica, filho de Dona... neto de não sei quem. E todo mundo tem um apelido, todo mundo tem um apelido, todo mundo tem um nome. Exato. Aqui, a gente tem números. E não são poucos. Eu sou reconhecido pelo número. O cara bote seu CPF. Isso. Então, eu não tenho meu nome, eu tenho um número. Você vai perdendo sua identidade, né? Isso realmente causa determinados transtornos em pessoas que não estão devidamente acompanhadas. Então, as instituições, todas elas, pega um cidadão que tem um bom capacidade de oratória, bota ele num pedestal e ele vira um semideus. Tudo que ele fala é verdade. Nada se questiona. Pega-se um livro
Aí tudo que está no livro É verdade. tem que ser aceito. Peraí, gente. Não é por aí não. Nós temos que ouvir as pessoas. Daí trabalhos como CVV, como SOS Preces, como Plantão da Paz, apresentam resultados satisfatórios, é exatamente porque abre o ouvido para o outro. Então, as nossas instituições, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a Igreja, o Centro Espírita, tem que abrir os ouvidos para o outro. A pessoa que chega na instituição não foi lá ouvir palestra sobre... Ela quer um acolhimento. Né? Não foi lá ouvir palestra sobre a influência da bola de gude no equilíbrio do planeta. Não. Ele quer ser ouvido. Só pegando... Vamos chamá-la para conversar. Né? Que é isso que vai atender às necessidades humanas e é isso que vai fazer com que esses índices comecem a serem reduzidos. Porque o profissional, o professor, ele entra na sala de aula, às vezes nem consegue falar com os colegas. Já vai entrando na sala, porque o corre-corre do dia a dia, cidade engarrafada, transporte difícil. Quando chega, já esbaforido na sala de aula, e aí, ordem unida, aluno, todo mundo sentado aí, vamos embora. É isso, já acabou o programa, acabou o tempo, vamos embora. Então, gente, esse corre-corre não contribui para que as pessoas possam se sentirem pessoas. Isso. Então, vai se repetir isso também nas igrejas, nos centros espíritas. Todos os tempos religiosos, né? Eu acho que nós precisamos rever esse modelo. Como esse é um programa da Federação Espírita, eu acho que está na hora, inclusive, da própria federação começar a estimular esse tipo de atividade dentro da instituição, ao invés de fazer palestra. Perceber os outros, né? Ouvir o outro. Porque as pessoas precisam falar, precisam conversar. A semana passada teve o Dia do Abraço, Dia Mundial do Abraço. O CVV, junto com a CCR Metrô, fizeram uma ação do abraço. Quem tiver oportunidade, passa na estação da Lapa ou na estação da Acesso Norte, que ainda está lá. A CCR com o CVV colocou totens e aí em cima está escrito como você está se sentindo hoje. Aí dava uma papeleta, o pessoal escrevia e colava. Então, quem tiver oportunidade, até ontem ainda estava lá, para ver os papeizinhos, as pessoas assim, estou triste, estou com solidão, estou com... Fantástico o resultado. Eu falei para a Vanessa, passa lá, ela passou na Lapa, ainda estava. Então, como a CCR está muito imbuída nessa questão da prevenção ao suicídio, porque teve um suicídio lá no trilho, então eles resolveram não tirar o totem de lá. Então, assim, as pessoas estão escrevendo como elas se sentem naquele momento. E aí a gente percebe. A estação da Lapa, as estações lotadas de gente. E a pessoa assim, estou me sentindo em solidão. Não tem coragem de falar com o outro. Exatamente. Então é preciso que haja... E tenha canais, né, para isso. Que haja abertura. Isso. Eu vi que uma amiga minha no edifício, ela percebendo isso, ela aí resolveu dar uma guinada. Bom, nós vamos dar sequência, mas vamos ouvir o comentário de Gislaine Protásio. Comentário de Girlane Protásio. Pacheco, Limiro e todos da bancada, neste momento eu já estou sentindo saudades do Brasil, mas em breve eu estarei aí. Eu não preparei exatamente o trabalho para hoje, mas ouvindo o programa, eu tive vontade de fazer uma sinalização. Nós, às vezes, nos referimos ao Brasil, um país bem mais novo do que a Itália, aqui a civilização romana, nós nos referimos ao Brasil de um modo pejorativo. Por que este país? Por que este país? Mas aqui, na Itália, um país de mais de 3 mil anos, um moço, um homem, assassinou a sua companheira e o juiz, querendo libertá-lo, alegou que ele tinha direito porque a mulher o havia traído. Então isso é um grande equívoco. Mas com a idade que eu estou atualmente, eu já percebo uma evolução grande quando eu vejo, não só aqui, mas no meu país, no Brasil,
os homens trocando fraldas, levando os filhos para a escola, carregando bolsas, participando da educação, eu vejo a lei da evolução. Eu sinto essa lei da evolução que nós devemos confiar, que os homens não podem continuar com esse machismo, com essa selvageria, considerando-se superiores, donos das mulheres, inclusive tendo o direito de tirar as suas vidas. Isso aqui aconteceu aqui na Itália neste ano, é algo estarrecedor. Mas aí está a lei da evolução, graças a Deus. Eu fico encantada com isso. Quando eu ando por aqui, vou percebendo essa evolução. Meus irmãos, breve estarei aí. Uma boa semana para todos e até breve. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Até breve, Gislene, muito obrigado pela sua participação. E realmente, nós estamos avançando, porque já se discute essas coisas. Eu já fazia isso há 40 anos, né? Todos os meus filhos eu fiz isso, né? Então, Mariana, minha filha mais velha, foi quem cuidei dela, porque a mãe foi trabalhar completou as férias, era 4 meses, 3 meses e 1 mês de férias que ela aproveitou. Aí quem ficava em casa era eu. Dificuldade de arranjar babá, uma vinha, passava 1 mês, 2, depois era eu quem trocava a fralda, fazia tudo isso e para mim não diminuiu nem um pouco, aliás, me engrandeceu muito. Agora, o problema é o volume, né? É o volume de atos como esse, porque o ser humano é aqui e é em qualquer lugar. Claro. Divaldo diz que ele, quando vai fazer palestras fora, e no fim, aquela mesma fila que acontece aqui de pessoas querendo conversar com ele atende as pessoas depois da palestra, mas os problemas são idênticos. Então, o ser humano francês, o ser humano italiano... Os conflitos são os mesmos. São os mesmos. Agora, o problema é como é que a sociedade resolve isso, como é que lida com esses casos, né? Então, nós temos aqui ainda uma grande caminhada, mas não fiquemos também apenas querendo mostrar que o outro também erra. Não, nós temos que consertar os nossos erros. Isso. Então, quando eu falo aqui de Brasil, é porque eu amo o Brasil e eu quero o Brasil melhor do mundo. Claro. Eu quero que um dia o Brasil seja citado como exemplo para todo mundo. E não ficar me espelhando na possibilidade que o outro tem de errar. Né? Essa questão o outro erra, eu me justifico porque o outro errou. Essa questão do assédio contra as mulheres, na Inglaterra já é muito diferente. É muito difícil, inclusive, a mulher arranjar um namorado, exatamente porque eles têm medo de se aproximar e fazer uma proposta, alguma coisa desse tipo. Isso é o quê? Fruto também de um tempo, de maturação, etc. e tal. Mas acontece que é o seguinte, nós não vamos reinventar a roda. A minha visão é essa. Se por acaso, lá na casa de Dona Maria, na casa de Mara, deu certo, eu vou refazer tudo? Não, eu vou fazer como Mara fez. Isso. Vou aprender com que os outros aprenderam. Essa troca de experiências que as pessoas têm um receio muito grande. Eu, quando fazia um trabalho numa casa espírita, eu percebi assim, esse pouco caso com quem chegava. Gente, começa a perguntar para o outro, porque às vezes a pessoa chegou ali, porque ela diz assim, é um local religioso, né? A pessoa vai ali, ela está angustiada. Então, tudo que ela está querendo é que alguém chegue, oi, tudo bem? Quer sentar? Quer uma água? Ó, se quiser uma água. Colocar essa pessoa à vontade. Às vezes, esse acolhimento faz toda a diferença. E eu me lembro, eu não vou dizer o nome, porque é uma pessoa muito conhecida do movimento espírita, e eu convidei essa pessoa para fazer uma palestra no centro. No dia que eu coordenava os trabalhos. Só que eu estava fazendo uma pesquisa, o ônibus atrasou, eu terminei chegando atrasado, porque eu gostava de chegar antes do palestrante, que era para poder acertar as coisas e tudo. Quando eu cheguei, ele estava sentado, porque ele não tem uma figura, né? Não é um loiro de olhos azuis, não sei o quê, não é um galã global. Ele estava sentado lá no fundo da sala. Aí eu cheguei
E ele sozinho. Aí eu cheguei, fiz aquela maior festa para ele. Falei, desculpa que eu cheguei atrasado, não sei o quê. Aí as pessoas que estavam lá, os trabalhadores da casa que estavam lá, ele é o palestrante. Falei, gente, não acredito, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa está vindo pela primeira vez e vocês não têm nem a delicadeza de dizer, ó, seja bem-vindo, tudo bem? Tô aqui, qualquer coisa, se precisar, estou aqui, não sei o quê. Não tem. E eu comecei a cobrar isso e mostrei, usei esse caso como exemplo. Eu falei, gente, essa pessoa é uma referência no movimento espírita. No entanto, ela chegou aqui na casa onde ela ia fazer uma palestra e não teve um acolhimento. Então a gente precisa rever isso. Porque quantas vezes a gente vai dar um sorriso, foi o único sorriso que a pessoa recebeu aquela semana inteira. Ele não precisa de muita coisa, não. O ser humano hoje, a dor da alma é muito maior do que a dor física. As pessoas estão com a alma adoecida, precisando de carinho, de afeto, de serem percebidas. A gente passa direto. A gente passa pelo lugar e a gente não cumprimenta. São seres invisíveis. E a gente está ampliando o universo de invisíveis na sociedade, porque a gente está com muita pressa, a gente está sem tempo, a gente está com outras prioridades, a gente está ocupado, então o outro vai ficando invisível. A gente precisa repensar esse comportamento. Percebendo a gente, eu estou tratando os outros como invisíveis, porque não é mostrar que existe. Eu quero saber se eu, Mara, no meu dia a dia, estou percebendo as pessoas no meu caminho, ou se só me interessa aquelas que são do meu ciclo de trabalho, de amizade. E as outras, como é que ficam? Será que ela está bem? Será que eu posso fazer alguma coisa? E eu fazer alguma coisa e dar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. E deixar essa... Porque muitas vezes você dá um sorriso e a pessoa desaba em lágrimas. Oh, como assim? Será que eu ofendi a pessoa? Não. Ela está tão abandonada que o bom dia já foi acolhimento. Ainda retomando aqui a conversa o comentário de Vandilson e parte do comentário de Jorge, quando as pessoas se sentem isoladas, a tendência é se isolar mais ainda. E o reflexo disso? Isso aonde é que vai desaguar? Tem alguns caminhos. Droga, o suicídio e ir para a rua. A violência, a agressão ao outro, né? Não, ir para a rua, morar na rua. Também. Ontem, nessa matéria que a TV apresentou, entrevistou moradores de rua, um trabalho que isso deveria se repetir por todo mundo. Eu trabalhei na rua, fiz muito trabalho de distribuição de mingau, de sopa, de mingau, sopa e agasalho para as pessoas moradoras de rua. Mas eu tinha o hábito de conversar com as pessoas e sentir qual era a real necessidade. Teve um cidadão que me disse, rapaz, a gente não precisa de comida, não, porque comida aqui na rua tem demais. Isso. Você é Todo mundo dá comida. É a quarta pessoa que passa aqui para dar comida. Agora, ninguém perguntou se eu tenho um pedaço de sabão. Ele disse, sabão é importante para você? Ele disse, que eu preciso tomar banho, preciso lavar roupa. Aí eu passei, ao invés de levar só o mingau, eu levava sabão. Pegava as barras de sabão, cortava e distribuía. Eles ficavam muito mais alegres quando recebiam sabão do que quando recebiam. E agora descobriu o porquê do cidadão estar fazendo aquilo ali. Por que ele foi morar na rua. E essa matéria foi tão interessante que o cidadão disse, olha, eu briguei com meu pai, briguei com minha mãe, eles começaram a me azucrinar tanto que eu fugi. E vim parar aqui. O cara paulista veio parar aqui, estava ali no Largo da Piedade. E aí, o que é que você acha dessa nova medida? Eu disse, vai ser difícil, porque ninguém vai querer sair da rua assim. Quem quer sair da rua, consegue sair sim. Agora, quem não consegue, existem as casas de acolhimento, aliás, ele mostrou algumas.
que a prefeitura Os abrigos. Reformulou albergues, todo. né? Os albergues. E que a menina disse, olha, tudo aqui funciona, mostrou as instalações, tudo bonitinho e tal. Entrevistou uma mulher, ela disse aqui, ó, já recebi... As 2 gestantes, né? Eu vi a reportagem. Já recebi o documento, já recebi tudo e agora vou arranjar um trabalho. Então veja que as pessoas precisam de que alguém, ao invés de simplesmente dar e correr, se aproximar. Isso. Eu me lembro de uma certa feita, eu fui... a gente saía, era uma comitiva, tinha 3 ou 4 carros, e cada um ia por uma rua. Chegava num determinado lugar, nós nos encontrávamos. Então, quando a gente corria a Cidade Alta, o centro, né? A gente saía lá do terreiro e subia pela Carlos Gomes, aí um Joana Angélica, o outro pela Avenida 7, e a gente ia fazendo o trabalho. Quando chegava no Largo da Calçada, a gente esperava para poder reunir e ali distribuir para onde é que vai. E mensurar também a quantidade de alimento que ainda tinha, senão tirava de um carro, botava no outro, liberava outro grupo. Mas aí chegando lá, era uma noite chuvosa, e eles estavam debaixo de uma marquise. 4 crianças e um adulto. Eu aí disse, aí rapaz, vamos tomar mingau? Ele disse, Aí chamou o menino, chamou outro. Deu um copo de mingau a cada um, e um estava tão sonolento que deixou derramar. Ih, rapaz, derramou. Ele disse, não tem nada não se preocupe não. Levantou o menino, com o maior cuidado, tirou o papelão, inverteu a posição do papelão, forrou, deu mingau, e aí deixou ele deitado. Eu disse, vem cá, rapaz, esses meninos são seus filhos? Ele disse, Eu digo, são seus filhos? São. Rapaz, por que é cada um diferente do outro? Levando na brincadeira, que é para poder descontrair, ele se abrir. Aí ele disse, rapaz, aí é o seguinte, eles vão para a casa do pai, chega lá, eles voltam. Já vieram aqui, já pegaram, levam, eles voltam, porque eles não querem ficar lá. Diz que o pai bebe, briga, não sei o que e tal, eles fogem aqui, ele está recebendo carinho. Eu disse, sim, rapaz, aí você está ensinando a ele o quê? A roubar, né? Ele disse, rapaz, eu estou ensinando eles a viver, porque a vida é dura. Você está vendo como eu estou aqui, todo arrebentado, todo cheio de cicatriz. Aí que foi a polícia que já me pegou, me arrebentou tudo. Porque se eu tivesse bom, você parou esse carro aí, eu já tomava esse carro, saía daqui, chegava em Alagoinha, vendia por 200 conto, ia gastar com as prostitutas, quando acabasse eu ia roubar outro. Mas agora eu não posso mais correr. Aí fica ali na beira da feira, manda os meninos fazer um lance ali, outro aqui, não sei o que e tal, e depois, agora o maior carinho com as crianças. O que é que a criança estava em casa? Deve ter cama, deve ter televisão, deve ter tudo, e prefere ir para a rua. Porque ele está encontrando carinho tudo, na rua. Porque não tem tudo. Não tem nada. Não tem o principal. Não tem carinho. Então, as pessoas não querem repressão, não. Você tem que dar limite, mas não tem que ser reprimido o tempo todo. Minha filha outro dia me disse, você também foi muito liberal. Eu digo, você está se ressentindo disso? Ela disse, não. Porque os meus vizinhos me chamavam de liberal demais. Porque eu nunca fui de proibir nada, agora eu ficava no entorno, né? Lógico. Eu ficava no entorno. E outra coisa, sempre gostei de conhecer os amigos de meus filhos. Com certeza. Maior interesse. Traga aqui para casa, pode deixar dormir aí e tal. Eu ficava ali conversando. Tinha casa na praia, no verão rebocava todo mundo. Parecia uma creche lá em casa, água de bomba, olha, só vai para a praia depois que encher o tanque. Aí eles se juntavam para bombear a água e eles foram crescendo assim. Até hoje eles se relacionam. Hoje tem negócio de grupo de WhatsApp, antigamente não tinha isso não. Era telefone ou então vai lá. Isso. E era mais vai lá do que o telefone. Então, essas coisas que nós precisamos retomar esse processo, porque é aí o futuro da nação. Hoje, crianças está difícil. Eu vi o discurso de André Trigueiro aí, que era até... Estava aqui o discurso, eu não terminei perdendo, mas ele diz o seguinte, que está se contratando mais cuidador do que babá. Isso. Aí eu ainda mandei
resposta. Eu digo agora, ele diz, não, mas o idoso ele tem que pedir ajuda e tem que ser ajudado. Eu digo, mas ele vai pedir ajuda a quem se não tem, o jovem não está aparecendo? Se você está reduzindo o número de natalidade. Então o velho está ficando mais tempo vivo. Pois é, e mais tempo em solidão. E cada dia mais frágil, porque a medicina quer dar remédio a ele, para poder, os laboratórios querem inventar remédio para o cara não morrer, mas não deixa de adoecer. Né? Tome-lhe remédio. E o remédio agora é uso contínuo. Você toma o remédio para o resto da vida. É terrível isso. Eu acho isso uma perversidade. Não cura. Fica só mantendo a doença no estado tal que o cidadão não morre. Mas não pode trabalhar. Pois é. Não pode fazer mais nada. E aí tem os efeitos colaterais, né? Do medicamento. Isso sobrevivem disso. Aquela doença. Vive daquele negócio. Aí, e cadê o jovem que não está surgindo? Pois é. E o jovem que surge, mas não tem de que sobreviver, porque não tem emprego, não tem trabalho. Pois é. E se for o menor, não pode trabalhar, porque é definir que o menor não pode trabalhar. Olha, eu digo todo dia, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, aos 13 anos minha carteira profissional foi assinada. Você tem algum trauma? Sou o cara mais feliz, porque eu aprendi tanta coisa durante esse tempo, que eu prescindia da escola. Por quê? Porque o trabalho ensina. Com certeza. E eu vou dizer que isso foi trabalho escravo? Não. Era um trabalho necessário, porque eu, crescendo, vendo a dificuldade da família, a família é muito grande, né? Então, a gente tinha que todo mundo contribuir de alguma forma. A demagogia do trabalho infantil, que não pode, é muito engraçado. Pode ficar nas sinaleiras, pode ficar e outra vendendo coisa, bagulho. Sandy e Júnior começaram a trabalhar com 5 anos, né? Estava caindo os dentes. Simoni do Balão Mágico. Os cantores mirins, os atores mirins. Ali não é trabalho infantil. Não. Né? Então, a demagogia da sociedade é tão grande é permissiva com uns e com outros não. Então, o que a gente vê? Ali pode, porque eles estão aparecendo na televisão. Aí pode, não é trabalho infantil. Agora, o menino que sai com o pai como vendedor da pamonha, os meninos iam para a escola, depois que fazia o dever de casa, vinham com ele para a rua para vender a pamonha, ele tocava e cantava, não sei o quê, dançava com os meninos, uma coisa bem bacana. Denunciaram ao Conselho Tutelar. E o pai foi ameaçado de prisão. Legal. Então o pai sai para trabalhar, como ele é viúvo, as crianças ficam lá sozinhas, dentro de casa, por conta e risco, aprontando, aí tá certo. Então a gente tem que parar com essa demagogia também. Uma coisa é você dar uma ocupação para a criança, para que ela se prepare para o futuro, e outra coisa é você deixar a criança relapsa, lá à toa, né, ao Deus dará, como se fosse erva daninha crescendo. Que é isso que acontece. Quando eu vejo o pessoal criticando, as crianças vivem só assim, e você está apresentando qual alternativa para ela não ficar à toa na rua? Porque eu gosto de saber qual é a alternativa, qual é a solução que você apresenta, porque só criticar é fácil. Quero saber como é que você faz, o que é que você está fazendo para resolver? O que é que você está sinalizando que pode ser feito? Tem uma outra coisa que quando eu estava, eu ajudava na IUA, Instituição Universal de Amparo, que era mantida pelo companheiro nosso, mas depois ele teve que se mudar daí, está lá em São Cristóvão, né, fazendo um trabalho também social lá, e eu fui ajudar ele nesse projeto. Ele lá tinha 25 crianças que eram retiradas das ruas. E tinha uma creche com 200 crianças que moram ali naquela região ali da baixinha tem um Santa Bárbara e tem uma baixinha ali, que é uma invasão, e as crianças iam para lá, para a creche. Quando eu cheguei, eu digo, agora tem uma coisa, vamos acabar com as férias, porque a mãe deixa a criança aqui porque ela precisa trabalhar. Ela não tem férias, e as crianças vão ficar com quem? Ih, rapaz, e agora como é que vai fazer isso? Vamos dar um jeito. Em vez de dar férias coletivas, dá férias normais, as cuidadoras, as babás, as crianças, as professoras ficavam lá. Então, no trabalho convencional, quando é as férias, né, de ano em ano, exato. Então, em vez de dar coletiva, a gente vai dar sazonado e conversar com elas, que a razão é essa.
Claro. Porque as crianças vão para a creche porque as mães precisam trabalhar. Então não tem com quem deixar. Deixando aqui, se faltar uma ou duas, não tem problema nenhum. Porque aqui tem área, a área é toda fechada. Elas ficam brincando aí o tempo todo. Claro. Dá brinquedo que elas ficam à vontade. Liga a televisão. Aí eu comprei uma televisão, botei lá e um videocassete. Aí pegava filmes infantis e botava lá. Claro. E depois ficava discutindo o filme. Eu me lembro que uma vez eu apresentei um filme sobre a vida dos pinguins. Filme fantástico. Só que a última cena eu não apresentei. Acabou. Não, tio, não acabou não. Os caras estavam atentos e eu passava assim, não passava de vez não. Eu ia igual a novela, é porque não dava tempo. E ficava 2 horas sentado ali, ninguém aguenta. Claro. Então eu passava de 15 em 15 minutos, cortava, parava e na semana seguinte eu dava sequência. Aí a última cena eu não passei de propósito. Aí eles chiaram. Não, tio, não acabou ainda não. Tá pensando o quê? Já acabou? Não acabou não. Vamos ver se não acabou. Realmente estava faltando a última cena, que é a cena mais bonita do filme, que é o fechamento da Vila do Pinguim. Que a Vila do Pinguim é interessante. A mãe sai para pescar e quem fica tomando conta é o macho, é o pai. E ele fica debaixo da asa. Isso. Interessante. Então, quando a gente consegue trabalhar com as crianças dessa forma, você consegue sucesso. Digo isso que eu fui uma certa feita numa vidraçaria comprar um vidro. Quando eu cheguei lá, encontrei um dos meninos trabalhando. Aí eu chamei o chefe, ele falou comigo na alegria danada, tio, não sei o que, já estava um rapaz. Aí eu perguntei ao chefe dele, né? Eu disse, vem cá, como é o comportamento dele? É o melhor funcionário que tem aqui. Pois é. Outro encontrei a serralheria, trabalhando em serralheria, que tudo aprendeu lá. Aí. Porque eu levei marceneiro para dar aula, preparar esses meninos. Claro. E dava ação, dava atividades a eles. Porque eles estavam na rua, foram tirados, vai para lá. Lá é uma prisão, não é. Aqui é uma casa de acolhimento. Isso. E outra coisa, não tinha portão, não. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você falou da Fundação José Silveira. Eu tive a honra, eu cantava no Grupo Canto, e nós tivemos a honra de fazer algumas apresentações lá na Fundação José Carvalho. Gente, um trabalho fantástico, porque todos os meninos que estudavam ali e estagiavam na Ferbasa, a maioria, quando terminava o curso, ia para fora do Brasil, porque eles já estavam qualificados. E era a única escola de formação nessa área, era na Fundação. E aí, eles eram só meninos carentes daquela região, que eram meninos... Não, meninos muito inteligentes, né? Os meninos com QI, autismo. Isso, esse era o critério. Então, aqueles meninos superdotados da região, só pegava dali, Alagoinhas, Pojuca, Catu, aquela região. Então, nós fomos lá. Os meninos estudavam os apartamentos. Cada apartamento ficavam 2 meninos ou 2 meninas, mas eles recebiam do creme dental ao sapato e ainda recebiam uma bolsa para poder estudar. Agora, era uma disciplina rigorosa. Eles tinham de tudo. Quando não existia nem videocassete para vender nas lojas, eles tinham cinema dentro da fundação. Era tudo de primeiro mundo, uma coisa fantástica. Os melhores professores, porque para ensinar um menino superdotado não podia ser qualquer professor. Então, era uma coisa fantástica. Agora, não podia perder de ano. Se perdesse, estava fora da fundação. Então, essa regra aí, eles não abriam mão. Então, colégio militar. Exatamente. Mas, assim, um negócio fantástico. Aí, quando eu vi aquilo, eu digo, olha aí, ó. Ele era um superdotado pobre, que teve oportunidade, e quando ele conseguiu, ele foi fazer, investiu para que outras pessoas, entregar para a sociedade pessoas do bem, né? Pessoas capacitadas. Quer ver? Essa semana eu ouvi um professor, um reitor da Universidade Federal da Bahia, que foi a Brasília arranjar dinheiro, e o cara disse que não vai dar dinheiro, que não tem. Não tem. Claro. Vai buscar uma iniciativa privada. Não.
E como é que vai ser a manutenção e tal? Olha, tem algumas coisas que vocês podem reduzir. O ministro disse, você reduz, por exemplo, o pessoal de limpeza, os próprios alunos fazem a limpeza. Mas assim, na universidade não pode. Pois no colégio militar, minha filha estudou. Um dia na semana era dia da faxina que os alunos faziam. E ela não perdeu a mão. Não perdeu a mão, hoje mora na Inglaterra, está lá numa boa. Preparada para o mundo. Para o mundo. Eu me lembro que ela chegou um dia toda acabunhada e tal. Eu digo, João, você não precisa estudar lá. Se você quiser, a gente procura um colégio aí, a gente tem condições de pagar. Ele disse, não, meu pai, eles estão me preparando para a vida. Pois é. Então, essa visão, esse comportamento general, sair de Brasília, sentar na sala de aula e assistir uma aula para avaliar o professor. Pois é. E ele chega sutilmente, claro, sem avisar, sem nada. De repente, o professor olha para lá, está o general sentado lá. Faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, prepara, trabalho não mata, dignifica. Exatamente. Agora, tem que dar a carga de acordo com o ombro. Você não vai dar a uma criança a mesma responsabilidade que dá um adulto. Agora, porque eu sou professor, porque eu sou universitário, foi o que aconteceu com o André Luiz. Quando ele chegou lá em nosso lar, cheio de médico, cheio de não sei faxineiro. O quê, fazer faxina no ambulatório. E outra coisa, meu tio tinha farmácia em Barreiras. Quando a gente saía da escola, ia em casa, almoçava, levava tarefa para fazer na farmácia. Então o trabalho era assim, fulano pega ali aquele remédio, fulano leva isso aqui, fulano não sei o quê. Então a gente fazia coisas dentro da farmácia que ajudavam a pessoa que estava no balcão, estava se ocupando e preparou todo mundo para o mundo, para a vida. Agora está se querendo criar um monte de uma rede de idiotas, né, que não pode isso, que não pode aquilo. Gente, disciplina nunca matou ninguém. Porque quando você dá disciplina, você prepara para o mundo. Agora, quando você trabalha a pessoa como se fosse um bibelô, ou então aquele que não tem nem chance de ser bibelô, tá lá, a família estava numa pindaíba danada. Aí o filho não pode ajudar a mãe a vender a pipoca, o docinho, a cocada. O que é que tem de errado? A criança está estudando? Tá. Mas não tira pedaço, desde que ela esteja ali na Quer ver proteção. uma outra coisa? Tem que reintegrar a criança que foi abandonada à família em 2 anos. Rapaz, isso é a maior aberração. É impossível. Porque ela já foi abandonada. Exato. Essa família vai aceitar? E outra coisa, eu tive um caso que foi um dos casos mais torpes que eu já vi. Isso já não foi... era a freira, irmã Joanete, era que tinha lá na Sussuarana um abrigo, acolhia crianças, tratava de 50 crianças de recém-nascido até 2, 3 anos. E aconteceu um caso de um pai que estrupou a filha com 9 meses de nascida. Aí, Ministério Público, o juizado, porque o juizado é assim, manda para lá e aceite. Não quer saber se tem vaga. Claro, e depois vai à vigilância e diz que tem criança demais. Aí ela aceitou e tal, aí foi... Porque a gente era uma rede que funcionava. Tinha um pessoal da Igreja Universal, tinha o pessoal da Igreja Batista e o pessoal da Igreja Católica, essa freira que tinha... E tem o irmão Gabriel, que também fazia parte da nossa rede. E nós nos reuníamos uma vez por semana para estudar. E conversar sobre as questões de cada um. E aí uma instituição ajudava a outra. Naquilo que ela tinha de sobra, dava para outra e fazia aquela... Uma rede de apoio. Aquela rede. Aí essa criança, quando a irmã chegou lá para contar esse caso, rapaz, não teve quem suportasse aquilo. Aí depois a criança foi tratada, médico, tudo, porque ela era uma freira ligada à Sagrada Família, então ela tinha acesso. Não era de bom grado, porque o pessoal lá da Irmandade não queria que ela saísse para ir, aquilo ali não é o trabalho. Claro. Mas ela insistiu. Irmã Dulce 2.
terminou a Irmandade aceitando. E aí essa criança foi tratada lá. Quando a criança estava já 1 ano e pouco, ela já está na hora de preparar ela para reintegrar. Com o pai estuprador. É. Imagine, e com a anuência da mãe. Pois é. Então como é que você vai reintegrar uma criança a uma família dessa? Então as coisas têm que ser vistas caso a caso. Claro. Não pode universalizar desse jeito, não Eles padronizar querem se livrar tudo. do problema. Ó, por aqui está escrito que é assim, então tem que ser assim. Porque os pensadólogos, metidos a pensadólogos, que não vivem a situação, Exatamente. acham que vai resolver porque tem que reintegrar a família. Gente, essas crianças não têm família. Você tem que arranjar uma outra família. Exato. Aí Você vê tá aquele certo. caso do Rio Grande do Sul do menino, que a madrasta e o pai mataram. Nardoni, né? Não, o do Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do que Sul teve o foi? julgamento. Não, o Nardoni foi São Paulo. Agora, que mataram, enterraram sim, o menino me vivo. lembro. O menino pedia, foi pro juiz e disse, pelo amor de Deus, me deixa ficar com minha avó. Não, porque pela lei você tem que ficar com o seu pai, porque você tem pai, A tem que ficar com o seu pai. frieza da lei. E o Não menino pode ser. gravou o que o pai fazia com ele, as ameaças que ele sofria. Nada disso sensibilizou o pensadólogo do juiz. Né? Não, Tem que ser com base na frieza da lei. Isso realmente não pode continuar funcionando desse jeito. Isso não é o modelo de educação que se pretende para a sociedade. E aí, Gislene, que deve estar nos ouvindo, que me perdoe, mas eu gostaria que o Brasil fosse referência para o mundo. Claro. Temos condições para isso? Temos. Nós temos área para isso. Temos verba para isso? Nós temos. Agora, onde é que está a verba? Pois é. Nos gabinetes lá de Brasília e em alguns empresários aí, pseudo-empresários, que ao invés de fazer com que as suas empresas progridam a fruto do trabalho, da organização, da austeridade no funcionamento, não, mas vai lá no governo, toma o dinheiro do BNDES e depois dá uma ponta para cada um. E assim, E não gente, paga esse a gente empréstimo não, nunca. pode, não vai pagar nunca. É como o outro empresário que não paga imposto e depois entra na justiça e fica rolando lá o tempo todo até prescrever. Esse país não pode funcionar desse jeito e eu não posso ficar justificando porque no outro país também acontece. Pois é. Não, se é o lá que nós acontece é queremos. problema deles. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Nós somos os jovens e é exatamente porque somos novos que nós temos que aprender com os erros deles. Exato. Eles Não erraram repetir. lá, não vou repetir os erros. Não, a gente tem que passar por todo aquele sofrimento, tem que sofrer guerra, tem que fazer isso. Não, gente, não precisa ser assim. Pode ser diferente. Nós precisamos aprender com os erros dele, porque os sábios aprendem com os erros dos outros. E não com seus próprios erros. Não, nós não precisamos errar para poder acertarmos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar um modelo de administração, principalmente aí é que está. É na criança que nós vamos formar os adultos. E é lá que nós temos que investir muito, investir tudo. Investir na Na ética, criança. no respeito, Porque quando no ele comprometimento. tiver 16, 17, 18 anos, com condição de entrar numa universidade, ele vai estar em condição de entrar na universidade dele e o pai vai ter que fazer poupança. Eu vi a história de Steve Jobs. Steve Jobs foi nascido de uma mãe que o pai abandonou e ela, na hora que ele nasceu, ela disse que não tinha condição de criar e que ela queria que ele fosse um bom profissional e de nível superior. E aí deu para adoção e exigiu que quem adotasse devesse ser um casal de pessoas formadas. Só que não conseguiu. O que conseguiu foi um mecânico e uma doméstica, que foi quem aceitou Steve Jobs. Ela disse, olha, eu vou doar, mas você vai ter o compromisso de levá-lo até a universidade. Aí ele disse, eu vou fazer isso. Gostou do menino, tomou em adoção. Aí criou uma poupança. Imediatamente ele abriu uma poupança. E todo mês ele depositava um tanto, porque o curso básico é grátis. Isso. E ele aí botava o valor de uma mensalidade todo mês na poupança. Quando ele chegou na idade de entrar na universidade, ele tinha o dinheiro, pagou a universidade toda. Steve Jobs estudou 2 anos e largou. Não quero, meu negócio é outro. Meu negócio é eletrônica. E se meteu, revolucionou, e você está com isso aqui na mão, Pois tudo é. obra que ele
desenvolveu, usando, claro, os outros e tal, e transformou nesse cara que mudou o mundo. Mas foi por quê? Porque o pai investiu desde a hora que ele adotou, porque não era nem filho dele, mas como ele assumiu o compromisso de levá-lo até a universidade, ele cumpriu o compromisso dele. Não foi pedir dinheiro do governo. Ele foi o dele, o trabalho dele. Você cobra do governo aquilo que é do governo. O governo tem que garantir o básico. Deveria, mas aqui não. Mas aí o povo começou a tumultuar. É o pessoal que tem dinheiro, que não precisa. Pois é. Não é. Então agora fica o povo brigando, porque nos outros países, que todo mundo se mata, quando quer trocar, quer ir para lá. Mas lá a faculdade, se você quiser ir, você tem que bancar, ou então você vai ter que disputar a bolsa. Não é, e outra coisa, a iniciativa privada é que faz parceria e banca as faculdades. Exatamente, é bancado por iniciativa privada. O governo gasta para fazer pesquisa. Aí o cidadão inventa, desenvolve tudo lá e depois entrega à empresa privada. Exatamente. Vende. Pois é, então a iniciativa privada é que tem que bancar a pesquisa. E pode. E o povo tem que parar com esse assistencialismo. O governo é o guarda-chuva, tem que ficar tudo aqui, ó. Tudo vem do cofre público até que estoura. Na hora que estourar, que não tiver, aí o governo não presta. Então, é muita demagogia, viu? Sinceramente. Mas, se nós começarmos a falar sobre isso, isso vai ecoar, vai repercutir de alguma forma, certo? Mas nós aqui estamos pensando no seguinte. É que, dentro desse contexto todo, nós não podemos abrir mão, e aí tem a questão da religião, que a religião, realmente, da forma como nós entendemos a religião, realmente ela não pode ajudar a construir muito. Mas se nós entendêssemos a religião conforme o Cristo, nós vamos ver que ele tem grande possibilidade de contribuir. Quando nós estávamos com o programa aqui, A Arte de Educar, nós chamamos algumas professores para falar sobre o assunto aqui, algumas espíritas inclusive, outras ligadas a outras religiões, e praticamente a unanimidade era contra. Apenas 2 ou 3 pessoas que estiveram aqui e falaram que são favoráveis ao ensino religioso dentro da grade curricular. Então, olha, vamos vivenciar as experiências exitosas. Quando eu estava fazendo o curso primário, tinha lá na grade curricular o ensino de religião. Mas a escola que eu estudava era uma escola tão grande que juntava 2 séries, primeiro e segundo de manhã, terceiro e quarto à tarde. Então, porque só tinha uma sala. Então, tinha que fazer desse jeito. E onde é que vai encaixar o ensino religioso aí? Aí tinha uma senhora, morava lá em Brotas também, ela abria a casa dela para ensinar o catecismo. Ela era católica. A gente saía, um dia na semana, saía 1 hora antes, ia para a casa dela, que era perto da escola. E lá nós ficávamos numa boa assistindo às aulas de religião, de catecismo que ela promulgava. Agora, todo mundo ia. Primeiro pela merenda, né? Que ela fazia. Ela preparava um suquinho, preparava sempre, muito cuidadosa. Ela é uma pessoa boa. Então, mas tinha que dar prova de religião. Claro. Tinha que fazer a prova de religião. Não era... a gente ia por causa da merenda. Não era contar historinha, né? Então, mas que mal fez? Nenhum. Hoje eu estou aqui fazendo um programa espírita. O que foi que mudou? Eu também tive aula de religião. E foi muito bom, porque eu, em vez de estar na rua naquela hora, eu estava no lugar, sendo muito bem acolhido. Uma senhora que era uma mãezona, não tinha filhos, morava numa senhora casa lá, e pegava a sala dela e pronto, não sei se era dia de quinta-feira, um dia na semana, ali era a sala de aula de catecismo. E todo dia, porque ela pegava todas as turmas. Então a nossa turma que era num dia só, outra turma no outro dia, e assim sucessivamente. Qual é o problema que causa você ensinar
não pode fazer catequese. Gente, tudo bem que não faça catequese, mas ensine a história da religião, pelo menos isso. Por quê? Porque a história da humanidade está na religião. A história da humanidade começou pela religião. Isso, não podemos fugir disso. E a religião ainda é um instrumento de socialização e um instrumento de pacificação. Com certeza. Porque a história da religião é a história de construção da paz. Claro que existem distorções aqui e ali, mas é onde o ser humano está. Mas em todas as áreas tem distorção. Exato. Não vai ser diferente na religião. Pois é. Não, na religião deveria ser diferente mesmo, mas não é porque é o ser humano, nós somos imperfeitos. Claro. Não é porque, mas a ideia é que quando você constrói desse jeito, você ajuda a entender melhor as outras matérias. Claro. Quando eu digo aqui todo dia que eu tenho a solução para o mundo todo, as pessoas não aceitam, porque eu vou repetir aqui uma pergunta que Peixinho tem feito e vou começar a fazer também. Nós entendemos que a alma é imortal, não é? Era a grande questão de Descartes e dos filósofos do século XIX. A alma é imortal? Se ela é imortal, onde é que ela está? Onde é que ela vive? Como é que ela vive? Deus existe? Se ele existe, onde é que ele está? O que é que ele faz? O que é que ele fez? Respondidas essas questões, conforme já vinha desde Moisés tentando explicar e não responder, e o Espiritismo responde. Por quê? Porque já havia preparo para isso. Não é porque o Espírito era melhor, não. É porque o momento do surgimento já havia melhor condição do ser humano entender determinadas questões da forma como foi explicada. Então, nós precisamos aproveitar esse gancho, aproveitar esse conhecimento para solidificar o nosso conhecimento material. Então, quando eu digo que eu tenho a solução, é porque você que já entende tudo isso, que já aceita a possibilidade da reencarnação, que já vê a comunicabilidade dos espíritos, você está preparado para se sentir espírito. Porque espírita, católico, evangélico, testemunho de Jeová, todo mundo é. Né? As pessoas que estão vinculadas são. Agora, estão mesmo conscientes de que eu sou espírito? E como espírito eu não dependo das coisas? Nem do meu corpo eu dependo como espírito? Agora é um instrumento de aprendizado. Mas na hora que eu vou ter que abandoná-lo, uma hora dessa, porque eu estou falando que é o espírito, tem que estar falando que vai abandonar o corpo, eu vou ter que viver como espírito. E o que é que eu vou usar como espírito? O que é que eu vou usar como espírito? Então eu digo, olha, por enquanto, como a gente ainda não equacionou a questão da distribuição do capital e das coisas, a gente desencarna com 50 porque vai reencarnar depois. Então não tem problema nenhum. Não perdeu nada, muito pelo contrário, pode até ter ganho. Porque você morre sem adoecer, agora os médicos não vão gostar. Os laboratórios principalmente, né? Então, o que é? Reencarna depois, gente. Não somos reencarnacionistas. Então a vida não acaba com a morte do corpo. Se a vida não acaba com a morte do corpo, eu continuo vivo. Eu continuo um ser existente. E esse ser existente pode, a hora que quiser, retornar ao corpo e vai ser fácil. Porque como não vai haver essa possibilidade de, ao mesmo tempo, uma superpopulação, porque a população tem curta duração, a gente vai ter sempre espaço e as mães vão querer parir 8, 9, 10 filhos, como era no passado, como são os muçulmanos hoje. Então, nós precisamos realmente nos sentir, nos preparar para assimilar essa ideia de que eu sou espírito, vivendo... A dura realidade, eu sou espírito. Vivendo uma experiência material. Chegamos até aqui. Agradeço a presença de Limiro e de Adilson Fonseca pelas suas presenças, porque sei que estavam vibrando pelo nosso sucesso de chegar até o final do programa sem problema. Então, isso foi graças às orações de Limiro e de Adilson, que aonde eles estavam orando e nos ouvindo. Acredito que sim. Depois eu vou fazer a sabatina. Muito obrigado, bom dia e até o próximo sábado.
Este foi o programa A Voz do Espírito, uma produção da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual.